Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: deixe o seu coração aberto para a palavra. Amém? Abra comigo 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Antes de nós lermos, eu quero que você creia que Deus tem algo para comunicar a gente. Mas é muito importante que nesse momento a gente crie um ambiente aonde todos nós podemos ouvir aquilo que Deus tem para transmitir. Amém, gente? Então eu peço aos irmãos para evitarem a movimentação, conversas, se possível o seu celular puder estar desligado, ou se não for possível, mas pelo menos no silencioso. As crianças que estão aqui dentro, eu peço para cada papai, cada mamãe controlá-las, não deixar correr, andar aqui pelo espaço. Porque esse é o momento, querido, em que o Espírito Santo, Ele quer usar a palavra de Deus para falar ao meu e ao seu coração. Amém? Então daqui a pouco nós vamos já ter, encerrado o culto. Aí as crianças podem conversar, os irmãos. Mas agora vamos focar nossa atenção na palavra. Irmãos, eu tenho dito que eu creio que a igreja ela está vivendo um tempo muito especial. Quando eu digo a igreja, eu não estou falando só desta igreja aqui, mas eu me refiro à igreja de Jesus na terra. Cada vez mais, pelo estudo da palavra de Deus, eu sou convencido de que nós estamos muito próximo ao dia do arrebatamento. Você pode dizer glória a Deus para isso? Porque se você tem a certeza de sua salvação, você também pode ter a certeza de que quando o arrebatamento for ocorrer, você vai subir. Eu quero ler com você 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 8. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1, e nós vamos até o versículo 8, que diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora, querido, preste muita atenção no versículo 6 e 7, que é a chave daquilo que nós vamos falar hoje à noite. E agora, vós sabeis que o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Diga comigo, o mistério da injustiça já está operando. Mas o versículo 7 ele diz assim: somente a um que agora resiste ou detém, até que do meio seja tirado. Versículo 8. E então será revelado, ou veja, irmãos, somente quando aquele que detém,
o mistério da iniquidade for tirado da terra, ele está falando da igreja. Somente assim será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Olha que lindo. E o Senhor desfará, diga assim, o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Feche os seus olhos, Pai. Graças te damos pela tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E ela vai falar conosco poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está orientando a igreja de Tessalonicenses a respeito das últimas coisas, dos últimos eventos. E mais especificamente, ele está falando aqui a respeito da segunda vinda de Jesus. Vocês já sabem, já falamos, já ensinamos isso. Há uma diferença entre arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. E aqui no texto em específico, ele está falando da segunda vinda. E ele começa a colocar esses eventos em ordem. No versículo 3, por exemplo, ele vai falar que primeiro vai acontecer a apostasia, ou seja, o abandono da fé. E no próprio versículo 3, ele diz que essa apostasia, ela será seguida da manifestação do homem do pecado, ou do filho da perdição, que é na verdade o anticristo. E no versículo 4, ele começa a apresentar para nós as características do anticristo. No versículo 4 ele fala assim, que o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja, a segunda vinda de Jesus, a vinda triunfante, gloriosa de Jesus, só vai se dar após esses eventos. Então, nós estamos esperando atualmente o arrebatamento, quando a igreja será tirada da terra. Quando a igreja for tirada da terra, vai ter início aqui na terra um período de 7 anos chamado de grande tribulação. E na grande tribulação vai ser o ápice do reinado de Satanás na terra. Ao final desses 7 anos, Jesus, ele vai voltar de forma gloriosa. E nós que fomos arrebatados com ele, vamos voltar junto com ele. Só que no versículo 7, no versículo 6 e o versículo 7, nos faz uma revelação, irmãos, que particularmente me enche de alegria. Nos encoraja. Porque às vezes, irmãos, nós podemos olhar o mundo como ele está hoje e pensarmos que as coisas estão fora de controle. Mas olha só, do versículo 1 ao versículo 5, ele está falando de coisas que vão acontecer, coisas futuras. Vai acontecer a apostasia, o filho da perdição, ele vai se manifestar. Mas o versículo 6, ele começa falando assim, e agora? Diga assim, agora. Diga de novo, agora. Então ele vai falar, agora a partir do versículo 6, ele não vai descrever algo que vai ocorrer futuramente, um evento futuro. Ele vai descrever, ele está falando de algo atual, que está acontecendo agora. Então ele fala, olha, quanto à vinda de Jesus, deixa eu dizer para vocês, ainda é necessário que ocorra apostasia, é necessário que haja a manifestação do filho da perdição, mas agora
agora vós sabeis que o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste ou detém, até que do meio seja tirado. O que me chama a atenção, querido, aqui no versículo 6 e o versículo 7, e eu quero que você desperte a sua atenção para isso. Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está afirmando que existe algo na terra, preste atenção nisso. Existe algo na terra que não permite que o diabo leve avante os seus planos. Existe um poder na terra. Existe algo tão poderoso na terra que a Bíblia diz que esse poder detém, ele retém, ele resiste. Então o diabo, ele planeja, ele tem os seus planos, mas existe um poder na terra que constantemente está frustrando os planos do diabo. E ele dá uma dica de quem é esse poder, porque ele fala no versículo 7 que esse poder ele vai ser tirado da terra. Irmãos, quem é que vai ser tirado da terra? Diga, a igreja, diga. Então, igreja, enquanto nós estivermos aqui na terra, o diabo, ele tem que saber de uma coisa: nós estamos aqui para atrapalhar tudo que ele está fazendo. Nós somos aqueles que vamos deter, reter. Ele não vai fazer o que ele quer, não. A igreja de Jesus ainda está no pedaço, meu irmão. Então Paulo afirma que enquanto a igreja estiver na terra, a igreja vai limitar o agir de Satanás. Enquanto a igreja estiver na terra. É bem verdade que o diabo tem levado os seus planos à frente, executado o plano. A gente até percebe que num certo nível existe um êxito. É visível, irmãos, quando você começa a estudar a Bíblia com essa perspectiva de que a humanidade, o sistema deste mundo, a mentalidade das pessoas está sendo preparada para receber o governo do anticristo. Mas enquanto a igreja estiver na terra, ele não pode se manifestar, porque a igreja detém a operação do mistério da injustiça. Então diga comigo: enquanto a igreja estiver na terra, não, diga alto, diga forte. Enquanto a igreja estiver na terra, nós podemos parar, deter, resistir, anular, paralisar, aniquilar, frustrar todos os planos do diabo. Diga bem alto, bem forte. Diga assim: Satanás, a igreja de Jesus é uma pedra no seu sapato. Nós podemos pará-lo. Nós podemos reter. Nós podemos deter, irmãos. Agora, irmão, no futuro, quando a igreja for tirada da terra, a coisa vai ficar feia aqui na terra. Vai ficar terrível aqui na terra. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, esse mundo ainda vai ter sal e luz aqui na terra.
Enquanto a igreja estiver aqui na terra, vidas vão ser transformadas, vidas vão ser libertas, vidas vão receber luz, vidas vão receber consolo, vidas vão ser tiradas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Enquanto a igreja estiver na terra, pessoas vão ser curadas, restauradas, libertas. Por quê? Porque a igreja de Jesus é o poder de Deus aqui na terra. Deus, ele opera aqui na terra através da sua igreja, dos seus filhos, do seu povo. Isso inclui você, querido. Deus opera aqui na terra através de você. Você é igreja, você é filho de Deus. Olha só o que diz Mateus capítulo 16, o versículo 18, abra lá. Mateus capítulo 16, o versículo 18. Queria que você abrisse lá. Se esse texto não estiver marcado na sua Bíblia, a minha sugestão para você é que você aproveite agora a oportunidade e marque esse texto. Olha só o que diz Mateus capítulo 16, o versículo 18, diz assim. Jesus falando com Pedro, fala assim: da mesma maneira eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, deixa eu dizer algo para você aqui. O inferno não pode prevalecer contra a igreja, não pode. Agora ele pode até prevalecer contra um crente sozinho, isolado. O inferno pode até prevalecer contra um crente que está isolado, fora da comunhão do corpo. Mas deixa eu dizer para você, junto nós somos mais fortes, gente. Há um poder em você estar aqui junto agora com a igreja. Há um poder de você estar aqui congregando. Há um poder de você estar aqui adorando. Há um poder de você estar aqui cantando. Há um poder de você estar aqui ouvindo a palavra. Há um poder nisso aqui. E é esse poder que detém o diabo. É esse poder que não permite que Satanás ele consiga prevalecer sobre a sua vida. Enquanto a igreja estiver na terra, Satanás, seus anjos, demônios, eles não vão conseguir prevalecer. Ou seja, os seus planos não vão alcançar 100% de êxito, porque a igreja vai estar lá para atrapalhar. Sempre vai ter um crente orando, sempre vai ter um crente jejuando, sempre vai ter um crente pregando a palavra, sempre vai ter um crente crendo, sempre vai ter um crente para atrapalhar o que ele está fazendo. Sempre vai ter um. Sempre vai ter um crente aleluiado, cheio do Espírito, cheio de poder. Sempre vai ter, irmão, sempre vai ter um. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Sempre vai ter um, e eu espero que esse um seja você. Diga para quem está do seu lado aí, as coisas não estão perdidas não. Fala. Fala assim para ele: ei, eu quero te lembrar de uma coisa. Fala, querido. Fala assim para ele: a igreja ainda está aqui na terra. Diga assim para ele: eu e você somos igreja. Diga. E nós estamos aqui. E o Espírito Santo está na gente. E o diabo não pode tomar conta de tudo, não. Irmão, por que eu estou falando isso? Porque Satanás, ele levanta situações para que eu e você pensemos, acreditemos, achemos, falemos que as coisas estão perdidas. Deixa eu dizer algo para você. Pode parecer que não tem mais jeito. Pode parecer que tudo se acabou.
Pode parecer que não tem mais solução, mas deixa eu dizer algo para você. O povo de Deus ainda está aqui na terra. E quando o povo de Deus estiver aqui na terra, vai haver milagre, vai haver resposta, vai haver forma, vai haver um jeito. Então, irmãos, isso tem que trazer paz para nós. Vai trazer agonia para o mundo quando a igreja não estiver mais aqui. Porque, irmãos, a igreja vai subir, ó. Vai subir. E quando a igreja voltar, ela vai voltar com Jesus. E ele não virá mais como um cordeiro humilde, nascendo numa manjedoura. Agora, quando ele voltar, a segunda vinda dele, ele vai vir com seu exército de anjos. Ele vai vir triunfante ao som de trombetas. Ele vai vir, querido, e ele vai reinar aqui na terra. A capital do reinado dele vai ser a cidade do grande rei, que é Jerusalém. E a partir de Jerusalém, lá em Israel, ele vai reinar todas as nações. E nós que voltarmos com ele, irmãos, sabe por que nós vamos receber coroa? Porque coroa é autoridade. Quando nós descemos com ele, nós vamos reinar com ele aqui na terra durante 1000 anos. Enquanto esse tempo não chega, eu quero dizer algo para você. A igreja ainda está aqui na terra. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora eu gostaria que você fosse comigo em Efésios capítulo 6. Vai lá, por favor. Efésios capítulo 6. Eu quero ler o versículo 12 com você. Só o versículo 12. Efésios capítulo 6, o versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Diga comigo, nos lugares celestiais. Então veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala de um lugar. Ele fala de uma dimensão, de uma região, aonde principados e potestades, as hostes da maldade, elas trabalham, elas operam, aonde executam os seus planos. E aonde é este lugar? A Bíblia chama de lugares celestiais. Paulo, ele fala que eles foi até o terceiro céu. Se existe o terceiro, é porque existe o segundo e existe o primeiro. O primeiro céu é esse céu que a gente pode sair agora aqui e olhar. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é onde estão as estrelas, os planetas, o sistema solar. E o terceiro céu é onde está a glória de Deus. Então, querido, existe um lugar aonde principados e potestades estão ali influenciando a vida, os governos na terra. Eu gostaria de mostrar isso para você. Você abrindo lá comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Vamos lá. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Daniel, ele estava buscando ao Senhor num jejum que durou 21 dias. Ele estava buscando respostas, ele estava buscando revelação, ele estava buscando uma direção de Deus. E ele estava ali durante 21 dias, orando, em comunhão, em intimidade com o Senhor. E no 21º dia, se apresenta ao profeta Daniel um anjo. E esse anjo, ele vem a Daniel trazendo uma resposta. E ele diz assim:
Versículo 12. Então me disse, é o anjo falando com Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Olha que tremendo. O que o anjo disse? Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Então as nossas palavras movimentam os anjos. Quando a igreja profetiza, quando a igreja declara, quando a igreja abre a boca para abençoar, os anjos começam a trabalhar. Quando a igreja abre a boca para pregar o evangelho, quando a igreja abre a boca para adorar o Senhor, quando a gente abre a boca para chamar a existência as coisas que não são como se elas já existissem, quando nós abrimos a boca crendo que tudo que nós dissermos vai acontecer, os anjos começam a pegar as nossas palavras que nós estamos falando e eles começam a trabalhar para trazer a manifestação dessas palavras. Aí o anjo fala assim: Daniel, no primeiro dia que você começou a orar, eu vim. Mas por que o anjo não falou com eles no primeiro dia, só no 21º? O versículo 13 vai responder para mim e para você. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes ou um arcanjo, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então ele está descrevendo aqui o que aconteceu. Por que ele demorou? Ele saiu com a resposta no primeiro dia. Mas no meio do caminho, o príncipe do reino da Pérsia, logicamente que ele não está falando do príncipe humano, ele está falando de uma força espiritual, um principado, ou seja, a Pérsia tinha um governo humano natural. E sobre este governo humano natural, tinha um outro governo que era espiritual. Era um governo maligno, influenciado por aquela entidade maligna. Quando o anjo vem com a resposta, porque a resposta de Daniel ia favorecer todo o povo de Deus. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Esse principado da Pérsia, ele se colocou em batalha contra esse anjo. E aí, que foi uma batalha difícil. E Deus enviou o arcanjo Miguel, que é o anjo protetor da nação de Israel. Você sabia, irmãos, que o povo de Deus tem anjos protetores? Você sabia que você tem anjos que protegem a sua vida? Você sabia que tem anjos responsáveis no mundo espiritual para proteger esta igreja, este ministério, a unção que Deus tem dado aqui? Cada um de nós temos um anjo nos protegendo a nossa casa, protegendo a nossa família. Há uma realidade espiritual que nos cerca, irmãos. Versículo 14 diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então perceba aqui que eu quero chamar sua atenção. No versículo 13, que nós acabamos de ler, ele explica que o príncipe da Pérsia se opôs a ele. Ou seja, irmãos, nós vemos as nações da terra com seus governos humanos. Nós temos um governo humano sobre o país, sobre a cidade, sobre o estado. Mas sobre cada governo humano, existe um governo espiritual, influenciando.
oprimindo. Agora, eu quero te lembrar algo de novo. A igreja está na terra. A igreja está na terra. E é nos lugares celestiais, na região celestial, que esses governos espirituais vão influenciando a vida aqui na terra. Então deixa eu dizer algo para você. Quando esse anjo veio com a resposta, com a direção que ia abençoar o povo de Deus, e que esse príncipe da Pérsia resistiu, sabe o que Daniel estava fazendo? Diga bem alto, bem forte, estava orando. Deixa eu dizer algo para você, querido. A oração, ela tem um papel primordial para a gente deter os planos do diabo. Quando a igreja ora, crendo em Deus, crendo na sua palavra, quando a gente abre a boca para declarar a palavra de Deus, nós começamos a frustrar os planos do diabo. Ele não consegue levar avante, os anjos começam a trabalhar, os planos dele começam a entrar em confusão, os demônios começam a brigar entre eles mesmos, eles não conseguem avançar nos seus planos. Perceba que Daniel não estava nem orando contra demônios, não. Ele só estava orando a Deus. Ele só estava falando com Deus. E à medida em que ele estava falando com Deus, os anjos estavam ali trabalhando, guerreando em favor dele. Querido, quando você está orando, quando você está falando com Deus, os anjos de Deus, eles começam a guerrear em teu favor. Eles começam a trabalhar em teu favor. Eles começam a mover o sobrenatural em teu favor. Então, irmãos, eu creio que precisamos interferir nos planos malignos. A igreja, ela está sendo deixada aqui na terra por enquanto. Por quê? Porque a igreja é o instrumento que Deus está usando para interferir aqui na terra nos planos do maligno. Quando a igreja começa a orar, os planos de Satanás começam a ruir, queridos. Então deixa eu dizer algo para você. Qualquer plano que o diabo possa ter contra a sua vida, contra a sua casa, contra você, qualquer plano, ele pode ser ruído quando você começa a orar. Quando você começa a se colocar diante de Deus, com a palavra dele, exercendo a autoridade do nome de Jesus. E nós começamos a parar, a reverter tudo que o diabo está fazendo. Então eu creio, irmãos, que nós temos que nos especializar num tipo de oração que eu chamo de oração de autoridade. Diga, oração de autoridade. Diga de novo, oração de autoridade. A última vez, oração de autoridade. O que é a oração de autoridade? Em primeiro lugar, ela é aquela oração aonde nós damos ordens para o diabo. Satanás, solta. Satanás, eu ordeno que você pare. É um comando, é uma ordem que você faz a ele. Quantos estão entendendo isso? Deixa eu ver. Eu tenho dito isso repetidamente aqui na igreja. Muitas vezes os crentes não recebem milagre. Por quê? Eles ficam assim, Deus faz por mim, Deus faz por mim, Deus faz isso, Deus faz aquilo, eu estou te pedindo. Irmãos, quando na verdade você tem que usar o nome de Jesus e exercer a autoridade sobre Satanás. Satanás solta, Satanás larga, Satanás eu paro você, Satanás eu ordeno em nome de Jesus, larga essa vida, larga o meu dinheiro, larga a minha saúde, larga a minha casa, larga em nome de Jesus. Isso é uma oração de autoridade. Diga bem alto, bem forte, em nome de Jesus.
Satanás, sai. É isso, igreja. Então você tem que estar esperto, ligado naquilo que o diabo está agindo e começar a usar o nome de Jesus para parar ele. Porque eu e você temos que reter as operações dele aqui na terra. Quem está entendendo aqui? Deixa eu ver, gente. A oração de autoridade é aquela oração onde nós anulamos, nós declaramos a ruína, a falência de Satanás e dos seus planos. Diga assim comigo: em nome de Jesus, todo plano, toda estratégia, toda arma de Satanás contra a minha vida, minha família, minha saúde, minhas finanças, eu digo agora que cada um desses planos estão sendo destruídos, desfeitos, anulados, fracassados, em nome de Jesus. Isso é uma oração de autoridade. A oração de autoridade, aonde nós vamos deter a operação de Satanás, também é uma oração aonde nós liberamos. Eu acho isso a parte linda. Nós liberamos o agir dos anjos de Deus. Você tem que aprender a orar e falar assim: anjos, em nome de Jesus, vão e tragam para mim. Anjos, vão e lutem por mim. Você tem que aprender: anjo, em nome de Jesus, vá à minha frente, abra os meus caminhos, para quando eu chegar lá já esteja tudo pronto. Porque Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores, e eles são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eu costumo dizer que tem muito anjo desocupado. Por quê? Porque os crentes não estão falando. Os crentes não estão crendo. Olha só o que diz o Salmo 103. Vai lá comigo. Salmo 103, o versículo 20. Salmo 103, o versículo 20. Ele diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Diga assim: cada anjo. Diga alto: cada anjo é magnífico em poder. Aí o texto continua assim: que cumpris as suas ordens. Agora veja: obedecendo a voz da sua. Então os anjos obedecem o quê? Não, eles obedecem a voz da sua palavra. Não está isso na Bíblia de vocês não, gente? Olha aí de novo. Eu vou ler de novo, porque vocês me olharam assustados. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a o quê? Do quê? A voz da sua? Agora, irmãos, a palavra não está aqui escrita? Não está aqui escrita? Tá ou não está, gente? A Bíblia que você está segurando aí, a palavra, ela não está escrita? Tá ou não está? Então, quem é que tem que dar voz para a palavra? Então o anjo vai obedecer a voz que você dá à palavra de Deus. Diga: eu tenho que dar voz à palavra de Deus. Então, irmão, quando você fala a palavra, você está dando voz à palavra, e os anjos vão obedecer essa palavra. É só a chave
para os anjos começarem a agir, é você dar voz à palavra. É você falar a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 16, o versículo 18. Diz assim, o versículo 19, o 18 nós já lemos. Mateus 16, o versículo 19 diz assim: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus. E o que desligardes na terra haverá sido desligado nos céus. Perceba, irmãos, a Bíblia era muito clara. O que a gente liga na terra vai ter uma resposta lá no céu. Quando a igreja começa a se mover aqui na terra, algo começa a acontecer lá no céu. Vou falar de novo. Quando a igreja começa a se mover aqui na terra, quando a gente pega essa palavra e a gente começa a dar voz a essa palavra, e nós começamos a ligar as coisas aqui na terra, algo no mundo espiritual começa a se mover, como está se movendo agora aqui. Milagres, respostas começam a acontecer. Pessoas são abençoadas, libertas, curadas, restauradas, salvas. Quando a igreja também, ela começa, a Bíblia fala sobre desligar as coisas aqui na terra. Então a gente pode falar assim: diabo, eu desligo o que você está fazendo. Eu desligo o que você está fazendo nessa vida, nessa casa, nessa família, na saúde desse homem, dessa mulher. Eu desligo o que você está fazendo nas finanças, na vida desse jovem, dessa moça. E eu começo agora aqui em nome de Jesus a ligar bênção, vitória. Eu começo a ligar as coisas aqui. A Bíblia diz que isso começa a trazer algo do céu. O céu começa a ligar o que a gente está ligando aqui na terra. O céu começa a desligar também o que a gente está desligando aqui na terra. Sabe o que eu aprendo, amado? Nada começa no céu sem antes aqui na terra a gente não começar. Por quê? Porque aqui na terra, o poder que detém o diabo é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. Então deixa eu lhe dizer algo. Seja o que for que o inimigo das nossas almas esteja fazendo contra você, contra a sua casa, contra os seus, a igreja, ela pode dar um fim nisso ainda hoje. Quantos creem nessa verdade? Eu queria que você, toda a igreja, se colocasse em pé. Toda a igreja. Nós temos que aprender algo, irmãos. Nós temos que começar a colocar em prática a palavra já na hora do culto mesmo. Eu sei que existem situações, eu sei que existem acontecimentos que precisam de uma ação poderosa da igreja. Porque deixa eu dizer algo para você, existem coisas, querido, existe algo chamado, deixa eu te explicar isso, a unção coletiva. A unção coletiva é quando a igreja está junta, reunida, crendo na mesma coisa, falando. O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que vai descendo na cabeça, na barba de Arão. E a Bíblia fala assim: e é ali que Deus ordena a sua bênção para sempre. Eu quero dizer que você pode receber algo de Deus aqui hoje. Eu quero dizer para você que você pode receber milagre aqui hoje, resposta de Deus. Você pode receber uma direção de Deus, um livramento, uma libertação. Você pode sair daqui hoje, querido, e hoje mesmo
situações serem modificadas completamente pelo poder do nome de Jesus. Mas a gente tem que crer junto aqui. A gente tem que crer junto, igreja. Igreja é para isso, irmão. Igreja é para isso. Igreja é para a gente, quando a gente está junto, as coisas de Deus têm que acontecer em nosso meio. As pessoas têm que ser abençoadas. As pessoas falam assim, as pessoas vão na igreja só atrás de bênção. Meu querido, se ela não puder vir na igreja atrás de bênção, ela vai aonde? Eu sempre digo, a pessoa vai na padaria atrás de pão, vai na farmácia atrás de remédio. Por que ela não pode vir na igreja atrás de bênção? Qual o pecado? Qual o erro? Se você veio aqui atrás de bênção, eu quero dizer para você, você veio para o lugar certo. Você veio para o lugar certo, é aqui mesmo. Mas nós vamos levantar aqui uma oração também agora, juntos, todos juntos, não é só eu orando por vocês não, gente. Nós vamos começar aqui a usar a autoridade do nome de Jesus. Repreendendo, paralisando, neutralizando as operações de Satanás. Contra a sua vida, contra a sua casa, contra a nossa nação, contra essa cidade. Nós vamos começar a desligar as operações malignas. Nós vamos dizer, orando, que os anjos de Deus já estão lutando, batalhando para frustrar os planos do inimigo. Nós vamos começar a levantar aqui a nossa voz. Vamos dar voz à palavra, porque os anjos obedecem à voz da palavra. E você vai ver, querido, milagres e o poder de Deus operando. Quantos conseguem crer nisso? Então eu gostaria que todo mundo ajudasse esse momento. Pastor, como é que eu posso ajudar? É um momento de oração uníssona, todo mundo orando em voz alta. As igrejas antigamente tinham esse hábito. Orava, levantava a mão, levantava a voz de todo mundo, começava a orar alto, e aquela onda de poder no meio da igreja. Até um dia que inventaram que tinha que chamar o irmão na frente, ele orar no microfone e todo mundo ficar quieto ou acompanhando. Se você ler Atos capítulo 4, não precisa abrir não, mas Atos capítulo 4, quando os apóstolos estavam sendo perseguidos, eles vão se reunir para orar com a igreja, e a Bíblia diz assim, em uníssono eles levantaram a voz a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Existe um poder. Todo mundo aqui levantar a voz e orar. Ah, pastor, eu não estou acostumado. Se acostume. Ah, mas aí o irmão, eu não consigo nem prestar atenção na minha oração. Dá um jeito, meu filho. Você tem que começar a se acostumar com as coisas espirituais. É verdade, irmãos. Eu acho que vai ter uns crentes que vão ter dificuldade com o céu, não é possível. Porque o apóstolo João, que foi lá no céu, ele falou que lá o som é de vozes como de muitas águas. Não é um de cada vez, não. É aquele burburinho, aquela, Deus imagina. E ele fala, e eu vi povos de todas as nações, raças, línguas. Você imagina esse povaréu todo lá do céu, cantando, adorando e falando alto e se regozijando. Aí você vai ficar assim, eu não consigo me ouvir. Quem entendeu o que eu acabei de orientar aqui? É para orar alto mesmo. Fala aí, é para orar alto mesmo, pode falar. É para orar alto. Nós estamos aqui na igreja pentecostal, cheia do Espírito Santo. Nós queremos essas coisas mesmo, irmão. É quem a gente é mesmo. Não é esse negócio não. Olha para o teu irmão e fala assim, para de ficar engessado aqui. Fala. Fala aqui, essa aqui é uma igreja do fogo mesmo. Pode falar, irmão, pode falar.
Pastor, mas eu nunca fiz. Meu irmão, se você se der a chance de tentar fazer, você vai ver como é gostoso isso agora. Vai ver como é glorioso esse momento no meio da igreja, meu irmão. Pastor, o que eu vou falar? Se você não tiver nada para falar, meu irmão, erga a sua voz e ore em outras línguas. Você está entendendo? Pastor, eu sou tímido. Ah, querido, deixa o Espírito Santo pegar você aqui hoje. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, irmão, tem irmãos aqui que precisam vencer, romper, avançar. E sabe, a gente começa avançando desse jeito. É no meio da igreja, pegando carona no fogo do irmão do lado. Porque às vezes, querido, o irmão do lado está mais incendiado que você. Pega carona com ele, vai no fogo dele. Porque é o momento de Deus renovar a igreja. É o momento da igreja. Daqui a pouco nós vamos embora. Mas nós vamos embora daqui, irmãos, voando, cheio do poder, cheio do Espírito. Ó, então preste atenção. Você vai levantar suas mãos a partir de agora. A partir de agora, levante mesmo. O ministério de louvor só vai tocar. Nós vamos pegar carona na unção do som deles. Nós vamos erguer a nossa voz. Pode começar. Pode começar. Recanta la baixere, bababababá. Recanta la baixere, recanta la babababababá. Oh, recanta la babababababá. Recanta roque te reba por recante. Roque papo ropa que. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus.